Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo junto conosco aqui na TV Justiça. É o Plenárias que começa agora. Com os destaques das sessões dos dias 15 e 16 de abril de 2015. Karina, seguindo a mesma tendência que tem se manifestado nas últimas semanas de priorização de processos que já estavam sendo julgados, como, por exemplo, aqueles em que houve pedido de vista. Inclusive, é uma matéria importante que começou a ser julgada anteriormente, houve pedido de vista e o julgamento se estendeu até a sessão plenária da quinta-feira. É exatamente, Carlos. Uma ação direta de inconstitucionalidade de suma importância, como dito por várias vezes, inclusive no plenário, talvez um dos temas mais importantes de decisão do Supremo Tribunal Federal, mas que acabou sendo confirmada a constitucionalidade da lei que criou, que estabeleceu como entidades sociais algumas determinadas empresas que prestam serviços que seriam do Estado, mas que devem cumprir determinados requisitos que foram balizados nessa ação direta de inconstitucionalidade. Mas nós tivemos também outros temas variados. Nós tivemos o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, um tema também que é bastante comum aqui no Supremo e que questionava a omissão do Poder Legislativo do Estado de São Paulo e também do governador do Estado em elaborar uma legislação diferenciada para os policiais, as policiais militares daquele Estado. E ainda na quarta-feira, dois julgamentos também bastante interessantes que envolviam um recurso extraordinário em que se questionava qual seria a base de cálculo para a incidência de imposto de renda e da contribuição previdenciária quando se trata do teto do funcionalismo público federal. E aí a gente vai explicar um pouquinho mais sobre esse assunto. E ainda na própria quarta-feira, uma discussão que acabou sendo bastante rápida, porque já firmada uma jurisprudência ainda nesse mesmo mês de abril, acerca da possibilidade de progressão de regime, quando houver uma condenação penal, e a necessidade do pagamento da multa pela qual foi condenado aquela determinada pessoa que busca essa progressão de regime. Então, esses 4 temas foram temas de discussão no plenário, tanto da quarta como da quinta-feira. E neste caso, como você citou, Karina, foram aqueles recursos que foram apresentados em execuções penais, exato, que, por sua vez, vêm da chamada Ação Penal 470. Exatamente. Eram 3 agravos regimentais contra a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, relator dessas execuções, que buscavam, de uma certa forma, a progressão de regime por alegações diferenciadas, não é? Em 2 casos, inclusive, haviam 2 petições que o ministro disse que iria ainda analisar, mas acabou sendo confirmado, ratificado o entendimento do Supremo que o não pagamento integral da multa ou a impossibilidade, a justificativa diante da impossibilidade do pagamento integral não poderia levar ao direito ao preenchimento desse requisito objetivo para a progressão de regime. Então, houve uma confirmação apenas, mas eram 3 pedidos, eram 3 agravos regimentais que contestavam essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que negava o direito de progressão de regime a esses 3 condenados. E vamos fatiar, então? Vamos lá. Então, começando com a sessão plenária da quarta-feira, por unanimidade, o plenário do STF decidiu que o teto constitucional do funcionalismo público deve ser aplicado sobre o valor bruto da remuneração, sem os descontos do imposto de renda e contribuição previdenciária. A decisão tem repercussão geral reconhecida. No recurso extraordinário sobre a base remuneratória, os servidores aposentados da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo questionaram uma decisão do TJ do Estado. O tribunal não reconheceu que o redutor sobre os rendimentos dos servidores deveria ser calculado somente a partir dos vencimentos líquidos, já abatidos o imposto de renda e os descontos previdenciários, mas a partir dos vencimentos brutos. Aqui no Supremo, a relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, negou o recurso. O que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro é a possibilidade de recebimento dos valores que superarem o teto subteto constitucionalmente fixados, tanto que este Supremo Tribunal, no julgamento do mandado de segurança 24.875, reconheceu a possibilidade de recebimento automático dessas parcelas em decorrência de futura elevação do subsídio de ministros do Supremo Tribunal Federal, teto, e do subsídio dos demais agentes políticos elencados no inciso 11 do artigo 37 da Constituição, tido como subtetos. Eu voto no sentido de negar provimento ao presente recurso, fixando a seguinte tese com repercussão geral. Subtraído o montante
que exceder o teto e subteto previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, tem-se o valor que vale como base de cálculo para a incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. Por unanimidade, os ministros acompanharam a relatora. O caso tem repercussão geral reconhecida e a decisão deve ser adotada pelas instâncias inferiores em ações semelhantes. E na sessão dessa quarta, os ministros, por maioria, negaram a progressão de regime a 3 condenados da ação penal 470. Os pedidos para cumprirem as penas no regime aberto foram apresentados pelos ex-deputados Pedro Henri e Pedro Correia e o advogado Rogério Tolentino. Os 3 condenados alegavam que preenchiam os requisitos para a mudança do regime. Atualmente, Pedro Henri cumpre prisão domiciliar. Pedro Correia, que estava no regime semiaberto, foi preso semana passada acusado de fazer parte do esquema de desvio de verbas da Petrobras. E o advogado Rogério Tolentino cumpre pena no semiaberto. O relator dos agravos, ministro Luiz Roberto Barroso, negou os pedidos. Ele argumentou que enquanto os condenados não pagarem as multas que lhes foram impostas com a sentença, eles não têm direito à progressão. A execução penal 16 do sentenciado Pedro Correia, a dívida dele de multa já foi inscrita em dívida ativa, já está sendo cobrada pela Fazenda Pública, não há nenhuma prova nem de pagamento nem de acordo de parcelamento, por isso não estou deferindo. No caso de Rogério Tolentino, ele agravou da decisão que exigia o pagamento da multa numa peça, em outra peça ele procura demonstrar a impossibilidade econômica de pagar, e eu vou apreciar isso separadamente. E o mesmo caso é de Pedro Henri, que igualmente não quitou a dívida, tem uma alegação de que teria sido beneficiado pelo indulto. Há uma dúvida efetiva e eu vou decidir a esse propósito separadamente. A maioria dos ministros seguiu o relator. A multa dos 3 soma mais de 2,5 milhões de reais. Os ministros também retomaram o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre as organizações sociais. Na ADI, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Democrático Trabalhista questionam dispositivos da Lei das Organizações e da Lei das Licitações. Essas normas dispensam licitação na celebração de contratos de gestão firmados entre o poder público e as organizações sociais para a prestação de serviços públicos de ensino, pesquisa científica, entre outros aspectos. O ministro Marco Aurélio, que tinha pedido vista, considerou inconstitucional parte dos artigos questionados. Quanto aos demais dispositivos atacados, admito-a e, no mérito, voto pela procedência parcial do pedido para declarar. E passarei o voto à secretária para efeito de anotação. 1. A inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º, inciso 2, artigo 4º, incisos 5º, 7 e 8, artigos 5º e 6º, cabeça e parágrafo único, artigo 7º, inciso 2, artigos 11 a 15, artigo 17, 20 e 22 da Lei 9.637/98. 2. A inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 9.648/98, na parte em que inseriu o inciso 24 ao artigo 24, que não havia na redação originária da Lei das Licitações, da Lei 8.666/93, justamente para albergar essa situação concreta das organizações sociais. Alguns julgamentos, eles têm um debate doutrinário, às vezes um único elemento em que há posições diferentes por parte dos ministros, eles são bastante debatidos. Mas muitas vezes acontece também que um determinado dispositivo é questionado de alguma forma, por exemplo, no caso de uma ação direta de inconstitucionalidade, e todos aqueles elementos, os seus parágrafos, frases, elas são debatidas
detalhadamente em função das consequências que existem e das argumentações que são apresentadas sobre as alegadas inconstitucionalidades. Por isso, esse julgamento especificamente, né, Karina, ele que já havia sido estendido por conta de um pedido de vista, que já é um julgamento relativamente antigo, foi apresentado o voto vista, verificamos que o voto do ministro Marco Aurélio foi bastante extenso, detalhando cada um dos itens, e exatamente por causa disso, por conta do próprio tempo avançado já da sessão plenária, ele foi retomado na sessão plenária da quinta-feira. A gente vai voltar a esse tema daqui a pouquinho, exatamente quando verificarmos os acontecimentos e os destaques da sessão plenária da quinta-feira. Por enquanto, vamos ficar no nosso fatiamento em relação à sessão plenária da quarta-feira. E aí, Karina, começa lhe perguntando a respeito desse elemento que é constantemente utilizado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Teto constitucional do funcionalismo público. Tema central num dos debates, num dos julgamentos da sessão plenária da quarta-feira. Foi justamente no recurso extraordinário da relatoria da ministra Carmen Lúcia, em que se discutia se o cálculo do imposto de renda, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição previdenciária deveria incidir sobre os rendimentos brutos ou líquidos, considerando esse teto do funcionalismo público. O teto foi estabelecido pela emenda constitucional número 41 de 2003 e ele estabelece que nenhuma pessoa que exerça um cargo, uma função ou um emprego público pode ganhar a título de subsídios mais do que recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, estabelece, portanto, como teto o máximo que se pode receber no Serviço Público Federal, aquele subsídio relativo aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E, a partir desse dispositivo, o artigo 37, inciso 11 da Constituição, a ministra Carmen Lúcia acabou dando a sua decisão, que foi acompanhada por votação unânime. No mesmo sentido, veja, existe um teto do funcionalismo público, que é o federal, e existe ainda o chamado subteto do funcionalismo, que é do âmbito estadual, do Distrito Federal e dos estados. Então, dentro de um município, nenhum servidor pode ganhar mais do que ganha o prefeito, e também nos estados o subteto seria o subsídio recebido pelos governadores. Então, partindo desse dispositivo que foi inserido, insisto, pela emenda 41 de 2003, a ministra acabou dando a sua decisão e foi acompanhada por votação unânime no plenário da quarta-feira. E também destaque da sessão, e como você disse, na verdade foi um julgamento bastante rápido, acaba se tornando um julgamento conjunto, que foram exatamente os agravos relativos à execução penal. São várias execuções, eram 3 execuções penais, na verdade, que foram agravadas e são referentes a condenados na ação penal 470. Uma situação curiosa porque o ministro, há um ponto específico que o ministro ficou de analisar posteriormente, mas isso não invalidou a possibilidade de uma tomada de decisão efetivamente já nesta sessão plenária, inclusive seguindo o entendimento que foi tomado anteriormente em outro recurso em execução penal que foi julgado recentemente, como você mesmo já disse. Exatamente, foi em abril desse, dia 8 de abril, se não me engano, foi uma sessão plenária em que os ministros acabaram decidindo que, se não houver o pagamento integral ou uma justificativa diante da impossibilidade de fazê-lo, a progressão de regime não pode ser consolidada. E seguindo esse mesmo entendimento firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, para quem essa multa não poderia ser condição para se estender essa liberdade ao condenado, porque seria uma forma de prisão por dívida, o que violaria um direito fundamental, segundo o ministro Marco Aurélio, vencido, como disse, a maioria dos ministros acabaram entendendo que era caso de desprovimento do agravo regimental e manutenção da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso e não conceder a progressão de regime quando não houver o pagamento integral da multa. Em um dos casos, não houve nenhum pedido de parcelamento dessas multas, sendo incluído já na dívida ativa e, portanto, não teria havido esse pagamento. Em um outro caso, havia ainda uma petição que o ministro disse que iria analisar. De todas as formas, os 3 agravos regimentais, nas 3 circunstâncias, não havia a justificativa da impossibilidade de pagamento e nem muito menos o pagamento integral. Portanto, negada a progressão a esses 3 condenados na ação penal 470. Bom, e vamos agora para a sessão plenária que aconteceu na tarde da quinta-feira, em que o plenário do Supremo Tribunal Federal negou a necessidade de lei especial que estabeleça a diferença de gênero para a aposentadoria de militares.
Na ação, a Ordem dos Advogados do Brasil sustenta que o governo de São Paulo e a Assembleia Legislativa teriam sido omissos ao não estabelecer regime previdenciário diferenciado para os policiais civis e militares do Estado. Segundo a OAB, a Lei Complementar de 2014, que regulamenta as aposentadorias de policiais civis em âmbito federal, não poderia ser aplicada no Estado. Se de fato está se tomando por empréstimo a Lei Complementar 144, editada pela União Federal, para disciplinar a aposentadoria de policiais civis e militares do Estado de São Paulo, é porque a omissão legislativa do Estado é manifesta. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, entendeu que não houve omissão do Estado no que se refere ao regime diferenciado para as policiais civis paulistas e que, com a aplicação da Lei Complementar Federal, o Estado estabeleceu os mesmos parâmetros para as servidoras locais. Quanto às servidoras policiais civis, aspas, o pleito do requerente, no sentido de que se adotem critérios diferenciados para a aposentadoria dos policiais de sexo feminino, já foi atendido pela Lei Complementar 144, que possui abrangência nacional, incide, portanto, sobre os servidores do Estado de São Paulo e está plenamente acatada, como se vê da instrução exarada dos setores competentes. Não cogito de perda superveniente de objeto, neste caso, porque a nova Lei Complementar 144 de 2014, aplicável a todas os policiais civis, incluídas as de São Paulo, é anterior à data de ajuizamento desta ação, que foi autuada aqui em 25 de agosto de 2014, evidenciando inexistente omissão inconstitucional com a consequente improcedência do pedido nesta parte. No entanto, para a ministra, não há necessidade de lei regulamentando a aposentadoria especial das policiais militares. Nesse caso, a Constituição não faz diferença de gênero. Não me parece, portanto, ter se demonstrado omissão inconstitucional atribuível à Assembleia Legislativa ou ao governador do Estado de São Paulo quanto ao artigo 40, parágrafos 1º e 4º da Constituição da República, porque, repete-se, esta norma constitucional não é aplicável aos militares. Ademais, como destacado pelo governador paulista e pelo presidente da Assembleia daquele Estado, a aposentadoria dos policiais militares está regulamentada pelo Decreto-Lei Estadual 260 de 1970 e pela Lei Complementar Estadual 1150 de 2011, que cuidam expressamente da matéria e, portanto, não contém qualquer omissão a ser sanada por meio de decisão judicial nesta ação. Por isso, senhor presidente, eu estou votando no sentido de julgar improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A maioria dos ministros seguiu o voto da relatora. Já o ministro Marco Aurélio considerou o pedido procedente. Para ele, houve mora legislativa do governador de São Paulo e da Assembleia Legislativa ao não estabelecer critérios diferenciados para as policiais. Voto no sentido da procedência da ação. Voto no sentido da procedência do pedido formalizado. Por que eu faço? Porque temos realmente no Estado de São Paulo uma lei que rege a situação dos policiais civis de 2008 e uma outra lei mais recente, de 2011, que rege a situação dos policiais militares, mas olvidado um princípio maior constante da Carta da República, que é o princípio que revela o tratamento diferenciado, considerados os gêneros. Policiais civis, policiais militares do gênero masculino e do gênero feminino foram colocados de início numa interpretação linear da legislação estadual na mesma vala, quando a Carta da República e o preceito é básico, aplicável aos servidores estaduais, e o são os policiais civis e os militares, ela encerra como princípio, vou repetir, o tratamento diferenciado quanto à aposentadoria de homens e mulheres, servidores públicos. Pois é, Karina, quando se fala a respeito de uma determinada ação, o tema era X,
Isso acaba sendo até por um efeito de se resumir o que vai ser exibido numa reportagem, às vezes pode haver um certo reducionismo. Imaginamos, é uma questão simples, a aposentadoria e a questão de gênero para aposentadorias militares. Se percebe que não é bem assim. Há várias questões envolvidas e o que levou, inclusive, a uma diferença de votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Marco Aurélio, posicionamentos totalmente diferentes em relação a essa questão até mesmo que envolveria, talvez, para o telespectador, o princípio da igualdade. Mas como é isso? Como é que funcionou essa equação? Para a ministra Carmen Lúcia, não teria havido qualquer omissão, tanto do governador do estado para deflagrar esse projeto de lei, para se permitir que as policiais militares no estado de São Paulo tivessem um direito de aposentadoria com um tempo reduzido em detrimento dos homens e muito menos uma omissão por parte da própria Assembleia Legislativa em tratar desse assunto em lei. O ministro até Luiz Roberto Barroso, quando ele tomou a palavra durante o julgamento, ele disse: isso é uma aplicação do princípio da isonomia, que, e se estabelecendo um critério diferenciado, poderia ter havido uma violação, mas que o legislador ele pode estabelecer essa diferença, mas não significa que ele deve estabelecer essa diferença. E foi pautada na discricionariedade, portanto, nessa circunstância de conveniência e oportunidade, que a ministra Carmen Lúcia acabou entendendo que não haveria omissão, já que essa diferenciação de gênero e de tratamento de aposentadorias diferenciadas para policiais militares, homens ou mulheres, não teria havido essa omissão em razão justamente dessa possibilidade de se editar ou não esse critério diferenciado em razão do princípio da isonomia. Já para o ministro Marco Aurélio, a não edição da lei configurava, sim, uma omissão justamente por ter o dever de priorizar essa diferenciação em razão do princípio da igualdade, o tratamento diferenciado entre homens e mulheres e prestigiando, no caso, as mulheres com essa possibilidade de aposentadoria por um tempo reduzido. Então, a diferença entre os dois na aplicação do princípio da igualdade foi justamente em se estabelecer se ele seria de observância obrigatória, o que para o ministro Marco Aurélio sim, e haveria, portanto, a omissão, julgando procedente a ação, e para a ministra Carmen e para os demais ministros, seria uma discricionariedade do próprio Estado, do Poder Executivo e da Assembleia, julgando, então, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, pelos outros argumentos também, que em relação aos policiais civis já haveria uma regulamentação sobre o tema e que também sobre policiais militares já haveria uma regulamentação prevista dentro do ordenamento jurídico. Então, para a maioria dos ministros que se formou, não havia qualquer tipo de omissão legislativa a ser sanada, julgando, então, improcedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Um dos destaques da sessão plenária da quinta-feira, e como vimos ainda na sessão desta quinta, os ministros retomaram o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de 1923, que foi interrompido na sessão da quarta-feira. A maioria do plenário seguiu o voto apresentado pelo ministro Luiz Fux, que considerou parcialmente procedente a ação. Karina, é exatamente aquela ação que nós vimos na reportagem anterior, em que o ministro Marco Aurélio, inclusive a exemplo do que aconteceu por todos os ministros que levaram em consideração todas aquelas questões, é um voto que, na verdade, ele se revelava complexo. Como é que poderíamos resumir os principais pontos em relação a esta decisão do plenário do Supremo? O ministro Marco Aurélio, que votou na quarta-feira, retomando esse julgamento com o voto vista, ele julgava parcialmente procedente essa ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de diversos dispositivos e também para dar uma interpretação conforme no que tange a possibilidade de fiscalização pelo Ministério Público e também pelos tribunais de contas dos gastos efetuados por essas organizações sociais, já que elas são custeadas, vamos dizer assim, sustentadas com dinheiro público. E onde houver dinheiro público tem que haver uma fiscalização e não pode haver, por parte da lei, qualquer tipo de afastamento ou circunstância que impeça que essa fiscalização seja feita ou pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público. O ministro Luiz Fux, que já havia votado anteriormente, acabou trazendo alguns esclarecimentos. Na verdade, ele leu a ementa do seu voto, já proferido anteriormente, para estabelecer também um julgamento de parcial procedência nessa ação direta de inconstitucionalidade, mas não para declarar dispositivos inconstitucionais, não. Ele julgava dando uma interpretação conforme a Constituição a vários dispositivos. Então, ele dizia que a forma de interpretação dessa lei das organizações sociais deveria seguir uma forma pública, levando-se em consideração critérios objetivos e também levando-se em consideração
os princípios da administração pública pautados lá no artigo 37 da Constituição, impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência, publicidade, legalidade, e aí acabou, de uma certa forma, sendo o voto condutor e que os ministros acabaram seguindo. A lei que estabelece quais são essas entidades sociais, essas organizações sociais que prestam serviços de natureza estatal como uma forma de se buscar uma eficiência e que utilizam recursos públicos, os questionamentos eram, deveria estabelecer contratos com base em licitação, deveria realizar concursos públicos. Então, o ministro, no seu voto, ele dava essa interpretação conforme, dizendo de que maneira essa lei teria que ser interpretada, sem declarar qualquer tipo de inconstitucionalidade. E quando se faz essa interpretação conforme a Constituição, o resultado do julgamento é um julgamento de parcial procedência. Então, no resultado final da ação direta de inconstitucionalidade, acabou sendo julgado parcialmente procedente, mas o ministro Marco Aurélio ainda ficou vencido porque ele julgava parcialmente procedente em maior extensão, porque ele declarava inconstitucionais vários dispositivos, além de dar também interpretação conforme a alguns outros deles. Mas, no mais, a lei continua vigente, continua eficaz, mas com essas observações feitas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal acerca do funcionamento e das qualificações dessas organizações sociais no Brasil. Destaque da sessão plenária da quinta-feira, destaque, portanto, também da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Assim, nós encerramos esta edição de hoje do Plenárias. E já, é claro, como sempre, com o encontro marcado para a próxima semana, Karina. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário, e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela sua companhia aqui na TV Justiça, como sempre. E continue conosco, é claro, na TV Justiça.